Oi meus amores, eu me chamo Thalia e esse é o meu mundinho, e hoje nós viemos fazer um galinheiro para as galinhas aqui de casa. Na verdade não é o galinheiro em si, é somente o coberto que a gente tá puxando um pouco mais para fora. O galinheiro em si já existe e já é pronto, mas na verdade, como a gente tá usando o galinheiro onde tem o coberto, pra galinha que tá com os pintinhos, as outras acabam ficando no tempo. E para elas não ficarem mais no tempo por conta do frio, da chuva e também do sol, nós viemos fazer um puxadinho com um telhadinho aqui para elas ficarem mais cobertas. O que na verdade aconteceu é que a gente começou a aumentar muitos pintinhos e eles precisam de um cobertinho para ficar. E onde é a casinha que é o cobertinho, a galinha com novos pintinhos está lá dentro. E se eu for misturar tudo, vai dar uma brigaiada. Tanto galinha com galinha, tanto pintinho com pintinho, tanto galinha com pintinho, pintinho com galinha, vai virar uma brigaiada. E outra, as galinhas grandes e os pintinhos que estão maiores vão acabar comendo toda a comida dos pintinhos que estão pequenininhos. Eu não sei como o pessoal que cria galinha está fazendo, mas aqui em casa eu faço assim. Quando a galinha que está chocando acaba tirando os pintinhos, no caso eles acabam nascendo, eu coloco eles para dentro de um quartinho que ainda faz parte do galinheiro e é todo coberto e também tem serragem, então é bem quentinho. De ração, nos 10 primeiros dias eu coloco quirera fina, que nada mais é do que um milho triturado bem fininho. Depois dos 10 dias eu começo a colocar a quirera média. Ela é triturada vários pedaços, mas não tão fina quanto a outra. E depois de um mês eu começo a colocar a quirera grossa, para eles aprenderem a comer melhor. E em todo esse período que eu vou trocando a comida deles, eu sempre tô jogando comida mesmo. Eu jogo sempre alpiste, tudo que tem sobrinhas, legumes, verduras, tudo que galinha gosta, eu vou jogando para eles aprenderem a se virar. E por final, quando eles começam a aprender a comer milho, eu tiro a quirera e coloco eles para fora. E aí quando novos pintinhos nascem, eu coloco os pintinhos novos no lugar desses. E o processo dos novos pintinhos se repetem. E os pintinhos antigos vão comer a partir daí só milho e não vão mais comer quirera. A quirera é somente para os pintinhos. Quando eles começam a comer milho, eles não necessitam mais da quirerinha. Mas ainda assim eu continuo jogando restos de comida. Continuo jogando legumes, frutas, verduras e tudo que sobra aqui em casa. Vamos supor, se a gente almoça e sobra um pouquinho de arroz, a gente joga lá para eles não perderem aquele instinto, e também galinha gosta muito disso. E como eu estou tirando bastante ninhada de pintinhos, então aquele quartinho está sempre sendo usado. Porque quando ele não era usado, ele ficava aberto. Se chovesse, as galinhas entravam com os pintinhos e se escondiam lá, quando os pintinhos já aprendiam a se virar sozinhos. E quando fizesse muito sol, elas também entravam lá. Então ficava aberto para elas terem acesso o dia e a noite inteira. Mas como eu tô sempre usando, então fica sempre com a portinha fechada e eles ficam só para fora. E os pintinhos só para dentro. E aí o que a gente pensou? Tá judiando demais esse sol e também esse tempo maluco de que faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. E quando chove eles acabam tomando chuva. O que a gente fez? Vamos fazer um coberto. O certo era a gente ter feito com telha de barro, mas como a gente não tem mais da mesma, a gente falou, vamos fazer com a que tem. E a que tinha era de Brasilite, Eternite e Brasilite, eu não sei qual a diferença, as duas pra mim são a mesma coisa. O importante é cobrir, se bem que a de barro, a telha de barro, ela é bem mais fresquinha do que essa de Brasilite ou Eternite. Mas como a gente não tinha dela, foi a de Eternite mesmo. Até porque não tem como nem ficar quente aqui, é tudo bem arejado e venta bastante. Como vocês viram o passo a passo aí, é basicamente fazer um buraco no chão para conseguir colocar o morão e em cima desse morão colocar caibros para conseguir a sustentação da telha. Nós também colocamos uma madeirinha lá no finalzinho da última telha de barro para ter a sustentação da telha de Eternite por cima. A princípio, íamos fazer somente um pedacinho, mas achamos que ia ficar muito pequeno pela quantidade de galinha que tá tendo aqui. Então decidimos aumentar mais um pouco o tamanho do coberto. E por isso que aqui no vídeo mostra a gente fazendo um pedaço para depois fazer o outro, porque a gente achou que não ia caber e não ia resolver nada fazer um pedaço pequeno para elas continuarem tomando chuva e sol. Então o mesmo processo que foi feito no primeiro pedaço, a gente fez no segundo pedaço também. Lembrando também que todas as madeiras e todas as telhas que a gente está usando aqui foi tudo material que a gente está reutilizando, quer dizer que já foram usadas em alguma outra coisa e a gente, para não jogar fora, está reutilizando aqui. Então nem sempre vai ter madeira do mesmo tamanho de madeira, da mesma largura, da mesma grossura, e isso não tem problema nenhum, até porque a telha vai cobrir tudo. Claro que se fosse um serviço realizado por profissionais, eles não aceitariam esse tipo de coisa, mas como aqui a gente se vira com o que tem, porque o pobre é assim, meu bem, então é assim que vai ficar.
Nós aproveitamos também para fazer um puleiro. A gente tinha feito lá no primeiro comecinho, mas como ia ficar muito pequeno, decidimos fazer um outro puleiro para ficar um pouco maior. Na verdade, só acrescentar aquele pedaço que tinha ficado para trás. Na época em que eu era criança, eu lembro que os meus pais faziam um puleiro de bambu. E aí eu falei pro Bruno, vamos fazer um puleiro de bambu também. Porque a gente ia fazer de madeira se fosse pequeno. Como ia ser muito grande, ele ficou pensando o que a gente pode usar. Daí a gente colocou bambu. A gente foi lá embaixo na divisa. Quem assistiu o vídeo da lebre sabe do que eu tô falando. Lá embaixo na divisa tem vários bambus. E a gente foi lá cortar alguns pra colocar aí. Porque a gente ia fazer com ferro, ia fazer com outro tipo de madeira, mas não ia ficar legal. Tanto que na filmagem ainda tava o ferro aí. Mas eu falei assim, vai congelar o pé das galinhas, coitada das galinhas. Na hora que esfriar, isso aqui vai virar um gelo. Mas antes de finalizar o puleiro, a gente foi finalizar o telhado. Eu acho que a pior parte que foi fazer tudo isso foi o telhado. Mas ainda bem que deu certo. E a gente foi pegar toda a bagunça que tinha esparramado por ali. Eu ia colocar as telhas pra fora, mas aí a gente lembrou que tinha que fazer um pro galinzé também. É galinzé, garnizé, eu nem sei como é que chama mais. Cada um chama de um jeito. Eu acredito que seja garnizé, mas a gente que é caipira fala galinzé, então vai ficar galinzé mesmo. A gente deixou as telhas ali no cantinho porque a gente também tinha que fazer um pra eles. E antes disso, a gente foi fazer o ninho para as galinhas grandes botarem, porque como vocês podem ver, os ninhos tinham ficado pro lado de dentro do quartinho. Ó, essa filmagem dá pra vocês verem certinho o quartinho que eu falava pra vocês. Tanto que tem até uma galinha lá dentro com os pintinhos andando pra lá e pra cá. E de vez em quando eles saem pra fora pra ver o que a gente tá fazendo. E pra curiar tudo que a gente já tinha feito, porque galinha e pintinho são muito curiosos. A gente fazia o ninho das galinhas com aquelas caixas de fruta, tanto que tem lá atrás na parede, lá dentro onde tá a galinha. Só que a caixinha que tava ali fora tava com um vão muito grande e os ovos estavam passando e caindo, mesmo com um mato para proteger os ovos. Então a gente decidiu não fazer mais daquele tipo de caixinha. O processo aqui também é basicamente a mesma coisa. A gente só fez um buraco no chão. A gente, vírgula, né? O Bruno fez um buraco no chão, furou ali e colocou uma madeira para segurar os novos ninhos. Nós tínhamos em casa tambores de 30 litros cortados ao meio e foi o que a gente usou para ninho desta vez. Pelo menos ele é todo fechadinho e não tem perigo dos ovos caírem. E por segurança para os novos ninhos não caírem, a gente também pregou eles na madeira. Os outros ninhos que estão feitos de caixinha de fruta, como não deram problema, a gente não vai tirar. Só tiramos aqueles que estavam ruins, derrubando todos os ovos. Os que não estavam vão continuar lá. Até peguei o ninho antigo para conseguir tirar todo o matinho e passar para os novos ninhos. Esse matinho aí é mato normal, é grama quando seca, tem que estar seco, senão as galinhas elas acabam comendo. E também pode ser feno, porque é bem sequinho e dá certo também. O meu estava pouco úmido por conta da chuva, mas não estava verde, estava seco. Úmido por conta da chuva não tem problema. A parte de cima estando tudo pronto, fomos para a parte dos galinzés. Como vocês sabem, eu vou falar errado porque eu sou caipira. E foi dessa forma que eu cresci falando. Mas em todo caso, vocês já sabem que é aquela galinha bem pequenininha que não cresce. Os galinzés ficam separados aqui em casa, porque senão eles acabam misturando raça com as galinhas grandes. Aí nem fica pequeno e nem fica grande quando cruzam. Então eles ficam separadinhos no cantinho garnizé com garnizé. Tem até uma rod no meio, mas ela logo vai ser separada com as galinhas grandes. Pra quem não sabe, a galinha rod é uma galinha vermelha que veio dos Estados Unidos. E ela serve tanto para poedeira quanto para carne, por ela ser mais gordinha. Eu acabo de descobrir que a vida inteira eu também chamei essa galinha por nome errado, porque eu chamava ela de Rodia, e não é Rodia, é Rodi. Então, já tô corrigindo pra vocês não falarem errado também. Como é que pode, né? Com o passar do tempo, a gente descobre que a nossa vida inteira foi uma farsa. Eu digo no bom sentido, de achar que a gente tem um tipo de conhecimento quando na verdade não tem conhecimento nenhum. Mas é assim que é a vida, vivendo e aprendendo. Voltando para o assunto do telhado, como vocês podem ver, aqui onde os galinzés ficam não tem nenhum telhado. Eu acho que até tinha um pouco antes da gente entrar, porque tinha os morão bem pequenininho fincado no chão, mas quando a gente entrou já não tinha mais nenhum telhado. Então decidimos fazer também. O processo daqui é bem parecido com o outro telhado, mas o que muda é que o outro telhado a gente só colocou um morão na frente e aqui a gente teve que colocar um atrás e um na frente, porque não tinha onde encaixar as telhas depois. E para ficar com caída, para a água acabar não voltando tudo para dentro e acabar molhando as galinhas do mesmo jeito, a gente teve que colocar os morões de trás mais alto do que os morões da frente. E como a segurança vem em primeiro lugar, o Bruno não tá se arriscando nem um pouco subindo nesse morão. A gente tem total certeza que ele não vai cair daí, pelo menos eu acho.
Brincadeiras à parte, a gente poderia ter pego uma escada? Poderia, mas a gente já tava cansado de estar fazendo tudo isso, aí ele falou, vou improvisar e vou subir aqui mesmo. Você só segura o morão pra ele não rolar e eu não acabar caindo. Por fim, no final, até que deu tudo certo e ele não caiu mesmo nenhuma vez, graças a Deus. E vocês perceberam que a gente estava fazendo o madeiramento, de repente as telhas já apareceram lá em cima? Pois é, eu não sei o que aconteceu, a gente pensou que tava gravando e não tava gravando era nada. Então, com um simples passe de mágica, as telhas foram aparecer lá em cima. E nós já estávamos finalizando fazendo o puleiro das galinhas. E que, aliás, fizemos de bambu aqui embaixo também. Essa madeirinha que vocês estão vendo de atravessado aí é só para segurar o bambu mesmo. Depois ele acaba cortando o bambu e deixando bem rentinho. Como o bambu não para prego, quem conhece sabe, nós só estávamos mesmo amarrando ele com araminho. Ah, sim, e aquelas duas telhas que estão no chão de pezinhas, na verdade a gente colocou lá para se acaso alguma galinha chocar, acabar não indo vento nos pintinhos. E ali estavam as galinhas todas curiosas querendo se aparecer. Aqui embaixo não quisemos colocar aquele tambor azul cortado ao meio porque já tinha esse ninho, que aliás as galinhas adoram porque é feito de balaio. E esse foi o resultado final aqui de baixo, como ficou o cobertinho, já com o bambuzinho de puleiro e também com o ninho de balaio lá no cantinho. E também com as telhas no chão, impedindo toda a passagem de vento e friagem pro lado de cá. Olha o ninho, bem confortável e aconchegante. Tenho certeza que vai sair muita ninhadinha de pintinho pra gente criar aqui. Mas como não podemos esquecer do resultado final lá de cima, o Bruno ainda foi fazer uma escadinha lá em cima para os pintinhos conseguirem subir no puleiro para dormir com as galinhas grandes. Ainda tinha uma galinha chocando nesse ninho antigo e não quisemos mexer, mas esse foi o resultado final do cobertinho com puleiros e ninhos aqui das galinhas grandes. Esse tambor azul da tampa vermelha é onde eu guardo o milho delas. E esse foi o resultado final. Olha essa escadinha, que gracinha. Agora os pintinhos vão poder subir para dormir com as mamães no puleiro grandão. E olha o bambu aí que eu tinha falado para vocês. Vocês gostaram, pessoal? Eu espero que sim, porque esse foi o vídeo de hoje. Obrigada, meus amores, e até o próximo vídeo. Beijo!